comoção também, né, pela atrocidade com que se sucedeu, né, aquele momento onde uma senhora, uma mulher grávida, foi morta com vários tiros, né, no mínimo 5 tiros, um pelas costas e 5 pela parte da frente do seu corpo. Segundo a gente apurou, né, essa mulher estava com seu namorado ou companheiro numa casa aqui no interior de Bento Gonçalves, onde, interior não, no bairro de Bento Gonçalves, onde houve a presença, né, de um indivíduo que se intitulou chamar Anderson, né, como se fosse um conhecido dessa mulher, para que ela abrisse a porta, e ela, ao abrir, recebeu um tiro pela frente, né, e caiu sobre um colchão onde estava deitado, e recebeu mais mais 4 tiros que causaram a sua morte, né? Não no momento, mas ela foi levada para o hospital ainda com vida e veio a falecer, e lá, na sequência houve a tentativa de se salvar a sua cria, a sua criança, e também faleceu, né, em decorrência dos tiros. Nas investigações foram ouvidas diversas pessoas, inclusive o companheiro delas que estava no local e que poderia ser, quem sabe, um suspeito, mas até o momento não houve essa possibilidade, tendo em vista que ele prestou as informações e a gente não conseguiu colocá-lo como suspeito, embora a mandante teria sido uma ex-companheira dele, por ciúmes ou a outro motivo qualquer, contratou então esse menor, e junto com esse menor, né, mais uma parente dela foram na casa, junto com mais 2 ou 3 dentro de um veículo, e efetuaram esses disparos, batendo cruelmente essa jovem. Na sequência, eles fugiram do local, né, tripulando um Gol que foi abandonado no bairro aqui da cidade, tendo sido inclusive acompanhado pela brigada, mas que não logrou êxito em prender os indivíduos no momento que eles deixaram o carro. Então esse veículo foi apreendido, foi encaminhado para a perícia, e a gente constatou que ele era um veículo também furtado, e no primeiro momento era furtado em Veranópolis, e depois se descobriu que houve uma mistura de 2 veículos furtados, um em Veranópolis e outro em Flores da Cunha. E a mistura desses 2 veículos até nos atrapalhou um pouco no início, mas a gente conseguiu então esclarecer, né? Um dos veículos foi abandonado em Caxias, e levando aquilo que a gente já estava prevendo, né? Que em Caxias era o reduto desse menor que praticou o crime. Ele foi o autor, ele que atirou na Andressa. Delegado, foram 6 pessoas indiciadas, mais esse menor que, segundo a polícia, é o autor do disparo. Quem é essa mulher, essa mandante, e a motivação está bem definida no inquérito? Sim, está bem definida. Eu não vou declinar nomes aqui, né, porque ainda depende da justiça, né, mas estão todas as provas concretas postas no inquérito, que já foi remetido à justiça, ela como mandante, e mais todos os outros 5 mais esse menor, né, que ela contratou para matar, inclusive namorado de uma filha dela, foram os autores desse bárbaro crime, né, num conluio entre várias pessoas, né, inclusive um dos que pode ter sido o fornecedor da arma também foi preso logo depois em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, com várias armas, provavelmente uma delas seja a arma utilizada aqui, que a gente está encaminhando, e já encaminhou, né, para a perícia para fazer o confronto, aguardando a sua resposta, que demora um pouco essas perícias, mas enfim, a arma não foi encontrada, né? A arma foi encontrada porque questões lógicas, né? Eles fazem esses crimes e jogam fora. Então nós estamos na expectativa de que nas apreensões que são feitas de várias armas, numa dessas a gente consiga apontar a arma que fez esse crime. A motivação é passional, delegado? Qual é a relação da mandante, sem declinar nomes, da mandante com a vítima? É passional. Essa mandante, ela era companheira do
companheiro desta mulher grávida, que estava na casa, inclusive, né? Que foi testemunha, né? Muito importante para nós também, nesse caso. Ela se sentia, né, abandonada por ele, inclusive falando que diversas vezes tentou reatar com ele, mas ele preferia a Andressa. Então, com isso, né, houve essa frustração dessa senhora e ela fez esse crime bárbaro aí, né, acontecer em Pedro Gonçalves. Esses envolvidos todos, eles têm uma vida criminosa já ou esse é o primeiro crime? Não, esse menor, esse adolescente, né, ele já tem algumas passagens pela polícia, inclusive em Caxias do Sul. Aqui foi essa vez que ele foi visto, mas os demais, existe uma série de, vamos dizer, pequenos crimes, né, com ameaça, lesões corporais, fatos que não levam assim a dizer que eles têm uma vida ilegal, uma vida de crimes. Então, foi um fato assim que foi motivado pela paixão, né? Pela paixão dessa mulher, né, que aconteceu esse crime. E a principal motivação realmente é a paixão dela, né, por esse indivíduo. Todos menores de idade, então? Todos os outros são maiores de idade. Só esse menor, o autor, que é o adolescente. Delegado, como é que a investigação conseguiu colocar todos esses envolvidos na cena do crime? Bem, isso aí foi através de uma investigação, né, onde se buscou, através das herbes, dos celulares, trazer para dentro do inquérito a posição de todos eles naquele dia e naquela hora. Então, já foi mostrado, inclusive, aqui um mapa onde todos eles aparecem nesse mapa, naquele momento, naquela hora. E, com isso, conseguiu colocá-los na cena do crime, até porque, além de informações, houve, né, contradições deles mesmos, ao serem ouvidos, dizendo que não estavam aqui, que estavam em tal local, e então, com essas colocações na cena do crime, a gente conseguiu direcionar a investigação e indiciá-los como autores, mandantes e coautores e executor do crime. Homicídio qualificado, tem alguns agravantes. Por que Porque 6 pessoas envolvidas? Um plano um tanto quanto complexo, até desafiou a própria Polícia Civil, né, Legal? maquiavélico. Então, eu indiciei ele pelo duplo homicídio qualificado, né, porque teve a criança. Esse duplo homicídio ele foi feito de modo torpe, de emboscada, não dando chance para que a vítima se defendesse, e isso leva, pelo número de pessoas, né, ao crime hediondo, o artigo 1º que fala onde que grupo de extermínio, né, pratica homicídio, mesmo que praticado por um só indivíduo. Então, é um crime hediondo, que deve assim ser julgado pela justiça, com as penas um pouco maiores do que o crime normal, né? E como propriamente funcionou todo esse crime? O que eles contribuíram para? Alguns contribuíram com a arma, inclusive a arma foi provavelmente fornecida pelo indivíduo de Farroupilha, que também foi preso depois com várias armas pela Draco de Caxias, e tirando essas apreensões, os demais, todos eles, nas investigações, se ligavam, né? Ou para dizer como deveriam proceder na delegacia, o que deveriam falar, e isso tudo foi levando, né, a nossa investigação a desconfiar da sua participação no crime. Então, alguns vieram para a cidade, ficaram por aqui, no momento em que era para ser falado com eles, ouvido eles, para que eles dessem a sua versão, e eles mentiam, dizendo que não estavam aqui. Então, todas essas informações foram para dentro do inquérito, juntamente com esse mapa das herbes, né, mostrando a posição deles, dando notadamente a clareza da sua participação no crime e, com isso, no auxílio, mesmo que mental ou material, para que fosse executado e a
aí a Andressa fosse morta. Delegado, o senhor citou algumas relações familiares. Todos eles possuem esse tipo de relação ou não? Sim, todos envolvidos de alguma forma são parentes, né? São parentes da mandante, né? Ou casado com irmã ou irmão, ou no caso desse menor, namorado de uma filha dela. Então todos eles têm alguma participação de parente, né? Sim. Da mandante. E a questão das prisões, o senhor falou antes, que pediu de todo mundo, mas nenhuma foi feita. E a questão do adolescente, ele está ou não internado? Ele também, eu já solicitei a sua internação ao Poder Judiciário, né, via Ministério Público, e a gente está aguardando, né, essa determinação ou essa internação dele. Provavelmente vai ser decretada, né, a internação do adolescente. No primeiro momento eu fiz, né, mas não foi decretado porque eu direcionei errado o pedido, né, então eu tive que refazer ele, refazendo. Então agora eu tenho certeza que a análise será feita e ele será internado, pelo menos o autor. E os outros? Os outros provavelmente vão responder em liberdade, né? Porque eu já fiz o pedido, estou reforçando, mas tendo em vista as condições dele, não ter antecedentes de crimes graves, né? Ter residência fixa, isso aí tudo a justiça leva em conta, né? E eles podem responder em liberdade. Algum deles confessou participação nesse crime ou todos criaram essa tese? Não, isso aí nenhum confessou, não. Isso aí todos eles, entre conversas, falavam o que deveriam falar na delegacia para não ser envolvido. Então essas informações todas estão dentro também do inquérito, que nos deu a certeza, né, de que ao serem ouvidos eles mentiriam, né, a sua participação. Então, inclusive, foram envolvidos com a presença de defensores, né, advogados, e as suas informações são essas, tá? Mas contrária àquilo que se apurou. Na época do crime, falou sobre o atual namorado dela, que ele também poderia ser um alvo do ataque, uma tentativa de homicídio também contra ele. Isso, na investigação, o senhor concluiu que sim ou que não? Esse ficou em aberto nessa possibilidade pela circunstância, né? Eu entendi até num primeiro momento, né, que isso ali poderia até ter sido um feminicídio por ele ter participado, mas não, ele não participou. Ele tem inclusive as informações de que a mandante ela disse para ele matar os dois, né, matar a Andressa e o companheiro dela, o que não aconteceu, né? Ele, se não me engano, fechou a porta e ele não conseguiu acertá-lo. Então, isso provavelmente ele deve ter sido protegido de alguma forma, né, nessa forma. Isso aí, e ele, ao ser ouvido, né, prestou as informações que a gente queria. Então, no primeiro momento, ele está fora dessa suspeita, né, de ser participante do crime. Mas como vítima também não foi uma tentativa de homicídio, não é? Não, ele não foi colocado como vítima. Delegado, sobre a prestação de socorros às duas vítimas, como é que foi o andamento? Houve uma agilidade, houve uma demora? Olha, esse fato aí, segundo as informações, né, foi solicitado ao SAMU que estivesse no local para fazer o socorro. Ele compareceu dentro daquelas possibilidades do SAMU, né? Não é porque vai ligar agora aqui, daqui 10 minutos vai estar ali. Tem sempre um trâmite, né? E isso ocorre seguidamente, aí o pessoal muitas vezes reclama. Mas é que todo mundo sabe que se tu vai ligar para o SAMU é um número 0800, né, e onde que tem um protocolo, e os caras lá, não sei de onde, que vão mandar uma viatura daqui da ambulância aqui da cidade atender. Mas foi dentro dos parâmetros normais, foram levados para o hospital tentou salvar a criança, mas infelizmente não conseguiu. Delegado, só para esclarecer, no início das investigações até se cogitou que a mandante queria matar o ex-companheiro. Em que momento da investigação, qual foi a chave para determinar que ela queria matar a mulher e não o ex-companheiro? A própria vítima, né? A gente conseguiu, através das testemunhas que a gente ouviu, a vítima dizendo, né, que estava com medo porque ela estava querendo matar ela e o filho. Isso está nos autos aí. E ela tinha medo, inclusive,
não queria mais nem trabalhar, porque ela trabalhava de teleentrega, tinha uma moto e ela escondia para ninguém saber onde ela estava. Inclusive eles moravam na mesma rua. E ela saiu da rua com medo de ser morta ali, já que essa mandante, ela era apaixonada pelo sujeito, né? E já vinha ameaçando ela algum tempo atrás. Vamos pro outro, delegado. Então, tá. Segundo crime, então, delegado. Quanto ao outro fato, vamos mostrar as imagens. Eu acho que antes eu vou mostrar as imagens para vocês do fato. Esse é um pouco mais... Esse agora é Da chacina. O delegado Álvaro Becker, então, fala agora sobre a chacina que ocorreu no bairro Municipal com 5 pessoas que foram executadas no bairro Municipal. Foram mortas depois do esclarecimento sobre a grávida, morta no bairro de Santo Antônio. Agora é a vez de falar sobre a chacina da querida Gonçalves. Eu fico na frente. Então, esta é a coletiva do delegado Álvaro Becker, Oi? titular da microfone aí. Só aqui. Polícia de Alberto Gonçalves, aqui junto à delegacia de polícia, onde está a registro coletiva para a imprensa, esclarecendo esses fatos que chamaram a atenção. São 2 crimes, então, que o delegado Álvaro Becker anunciou aqui a elucidação. Vai começar agora a falar sobre a chacina no Municipal. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui na cidade, a maior chacina da Serra Gaúcha nos últimos anos, né, que eu não tenho, principalmente na cidade, onde a gente não tinha visto ainda um fato como esse, onde 5 jovens foram mortos e chocou a cidade, o estado e o Brasil todo, pela forma com que eles foram executados. Estavam num bar, aqui no município, e foram alvos, né, de uma emboscada, onde os indivíduos, segundo uma testemunha, desceram de um veículo e estavam em mais de 5. Ela não tinha certeza se era 5 ou 6 que desceram desse veículo prata que parou na frente do bar e desceram já atirando lá nesses jovens que estavam lá. Havia, além dos 5 que foram mortos, mais 2 clientes e 2 mulheres. Um dos clientes também foi alvejado, por isso eu também coloquei, além de 5 homicídios qualificados, consumados, coloquei um homicídio tentado qualificado, e todos eles também, pela forma com que foi concretizado a matança, foram repetidos, né, por crime hediondo, onde fala sobre a organização criminosa, com o intuito de exterminar, matar ou fazer qualquer tipo de ação que venha provocar a morte de um outro. Então é um crime hediondo, por grupo de extermínio mesmo, porque esse grupo é um grupo de uma facção, onde há uma briga na cidade entre 2 facções que estão querendo tomar conta do tráfico na cidade, sendo a cidade uma cidade turística, rica, e por ser assim, não ter, inclusive, um respaldo necessário do governo para dar uma segurança maior para esse pessoal, né? Nós temos visto que no estado do Rio Grande do Sul existe um programa, né, que o governo lançou aí, direcionado há 10 anos atrás, mas a partir do ano de 2017. 2017 para trás fizeram um balançamento, as 18 cidades mais violentas naquele período estão tendo uma atenção melhor do governo. Eu entendo que de 2017 para cá, Bento Gonçalves se tornou a cidade mais violenta do estado, com mortes a todo momento, né? E isso faz com que a gente se preocupe. E eu entendo que o governo também deveria se preocupar, né, e dar uma melhor atenção para a cidade, que carece, né, de um pouco mais de
indivíduos, de profissionais nessa área. Nós estamos realmente penando nessa área. E nesse crime aqui, que nós também conseguimos chegar à autoria através da investigação muito bem feita por um grupo que foi determinado pelo delegado regional a investigar exclusivamente essa chacina, que era uma equipe formada pelo Nali, pelo Varone, pelo Tiago, o Paese e mais o Azevedo, de Garibaldi. Esses 4 foram, então, designados para fazer essa investigação e se debruçaram durante esse período todo, através de escutas telefônicas, através de quebra de sigilos e dados cadastrais dos telefones que foram apreendidos durante a evolução da investigação e das denúncias que chegavam, e a gente fazia essas verificações de que a chacina realmente foi feita, foi conduzida pelo indivíduo que estava preso naquele período na PIX em Caxias do Sul, se denominando o chefe dessa facção, e essa facção, então, contrária à outra, montou esse grupo de pessoas que tinham a determinação e a ordem desses indivíduos para acabar com esses contrários. O que realmente aconteceu, e parece que um dos contrários, que era para ser morto, não estava também no local ali, estando no local incerto, não sabia até o momento. Além desse indivíduo, através das escutas, a gente conseguiu identificá-lo. Ele está preso e agora ele foi transferido para a cidade de Charqueadas, para a delegacia, para a PASC. Quem é esse investigado? Esse é o Valdeni. Valdeni? Qual é o nome completo dele? Valdeni Alves da Silva. Esse ele é o mandante. Ele está recolhido ao sistema carcerário? Carcerário. Ele está na PASC de Charqueadas. Está na PASC. Ele seria uma liderança de uma dessas facções que disputa o território dentro. A ordem da chacina partiu dele. Partiu dele. Ele já estava recolhido. Já estava recolhido, estava preso. E nas investigações, né, houve uma representação não baseada nesse crime, mas num outro crime, num outro roubo de um indivíduo que foi preso, né, preventivamente, e com ele, né, foi apreendido também celulares que, analisados tiveram alguns dados que nos forneceram, então, identificações de possíveis autores. A gente, com isso, foi montando também o mesmo sistema de rastreamento. Inclusive, um dos autores que esteve no crime foi dito que estava ferido, e esse indivíduo também, através de informações, nos chegou uma informação dizendo que ele estaria no hospital em Erechim, onde ele teria sido tratado, e a gente foi atrás dessas informações e não conseguimos identificar ele com o nome. Mas nas investigações houve a possibilidade de identificá-lo porque o delegado Ferrugem, da DP de Veranópolis, num cumprimento de mandado lá, também investigando o homicídio, prendeu o sujeito que, nas suas declarações lá, disse que estava com o dedo ferido, né, e que esse dedo seria proveniente de um